Olá, navegante! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso EAD de Doutrina Social da Igreja. Nós, nesse dia, vamos falar sobre o tema da Rerum Novarum, escrita por ninguém mais, ninguém menos que Leão XIII. E esse homem tinha tudo para ser leão mesmo, porque era um homem de grande coragem. Já já nós vamos falar do nosso tema de hoje. Mas primeiro, quero dar as boas-vindas aos novos alunos do nosso curso que chegaram nos últimos dias através da divulgação. Parabéns também a todos que se inscreveram através do link que foi enviado aos grupos do WhatsApp e disponibilizados também nas nossas mídias sociais. Quem não se inscreveu ainda pode se inscrever, desde que comece a partir de hoje a participar da aula ativamente, para depois a gente poder desenvolver melhor o nosso conteúdo ao longo desse processo. Lembrando que demos uma introdução geral na última semana, falando sobre as definições do que seja realmente doutrina social da igreja. Falamos que não é uma doutrina política, mas uma doutrina de valores e princípios que regem a vida dos cidadãos, e principalmente aqueles que são cristãos e que devem portar tais princípios e valores à sociedade. Só que agora nós vamos mais a fundo. Vamos saber como que emerge a doutrina social da igreja como uma disciplina sistemática, como ela começa a emergir realmente como uma matéria a ser aprofundada e estudada, e não simplesmente como uma série de afirmações soltas no processo histórico da vida da igreja. Então sejam bem-vindos os novos. Você que ainda não compartilhou essa live, eu peço o favor de dar um pulinho no WhatsApp rapidinho e voltar aqui para poder compartilhar com seus amigos, seja no Facebook também. Compartilhe lá para que mais pessoas possam participar desse momento. Uma coisa muito importante também que eu peço para vocês é que durante as nossas transmissões você não esqueça de dar o seu joinha. Para quê? Para poder aumentar a relevância do nosso vídeo no YouTube, para que mais pessoas possam visualizar o nosso conteúdo. E isso é muito bom para nós, como cristãos e cidadãos no meio do mundo, que mais pessoas possam acessar esse conteúdo, mesmo não sendo cristãos católicos, mas desde que sejam homens de boa vontade, que queiram escutar essas maravilhas e riquezas da sabedoria da igreja. E depois, quando vocês comentam também no vídeo qualquer coisa, isso também ajuda bastante na relevância do vídeo no YouTube. Isso ajuda o trabalho de evangelização e de formação dos fiéis leigos. Portanto, não deixem de fazer essa divulgação. E no canal, quem não ativou o sininho ainda, não deixe de ativar. Vamos então ao nosso tema de hoje? Falar do Papa Leão XIII, em primeiro lugar. É um Papa que em 1881 decidiu escrever a encíclica Rerum Novarum. Mas o que significa Rerum Novarum, padre? Em latim significa coisas novas. E o que era tão novo assim, padre, naquele contexto? Nesse contexto, o desenvolvimento e toda a técnica era uma realidade totalmente nova para os homens. Nós temos que lembrar que nós estamos ali em 1881, num contexto de pós-revolução industrial, onde a sociedade está no ápice de desenvolvimento de novas técnicas, e ao mesmo movimento nós temos também crescentes injustiças sociais, como a acumulação de riquezas por parte de indivíduos e grupos da sociedade, tendo também a acumulação de camadas mais pobres na sociedade, enquanto o mundo se desenvolve. Ou seja, era um contraste. À medida que muitos desenvolviam, outros ficavam mais pobres. Mas por quê? Vamos saber. Depois, as condições de trabalho e também os salários estavam sendo completamente injustos. E isso já explica a razão da acumulação de pobreza e de riqueza por parte de duas camadas completamente diferentes da sociedade. Durante também a escrita da encíclica Rerum Novarum, nós temos o aparecimento de regimes totalitários em diversos ambientes
do continente europeu. E isso se tornou um desafio, não só para a igreja, mas para todos os homens. O Papa, como um profeta, resolveu lançar a voz para fora dos muros do Vaticano, para fora dos muros do Estado Pontifício, a fim de poder anunciar que o mundo precisava conhecer coisas novas. E que novidades eram essas? As coisas novas do Evangelho. Porque o Evangelho sempre se faz novo em cada contexto social. E isso vai ser falado, inclusive, no documento Solicitude Social pelo Papa João Paulo II, que a palavra de Deus, o Evangelho, sempre se fará novo em cada circunstância histórica, para cada pessoa, para cada indivíduo. Então é sempre uma novidade. Então o Rerum Novarum são as coisas novas de Deus para um mundo completamente novo. Ou seja, a voz profética da igreja não pode se calar, mas deve se atualizar conforme as novas necessidades do mundo. Mas uma necessidade é fundamental, que o homem descubra o sobrenatural, o transcendente, e encontre a Deus no meio de todas essas coisas. E não poderá encontrar se não encontra a justiça, o bem, a verdade, se não pratica o amor ao próximo. Deus ficará escondido e as coisas novas não serão conhecidas. Então vamos, portanto, aprofundar tudo aquilo que foi trabalhado nesse documento em si, da encíclica do Papa Leão XIII. Então vocês vejam que, muito certamente, o Papa foi criticado pelo seu posicionamento naquele tempo, porque ele desafiou grandes senhores da indústria e, inclusive, estados inteiros. Ele incomodou muitos grupos sociais e ideológicos. E não só os capitalistas, como os socialistas. E nós vamos falar como que ele fez a crítica a cada grupo. Bem, em primeiro lugar, a gente tem que conhecer o contexto de oportunismo do socialismo naquele tempo. A crítica ao socialismo que o Papa Leão XIII faz durante o documento também vem no apanágio do Manifesto Comunista de 1848, porque esse Manifesto Comunista já contemplava a realidade de injustiças sociais cometidas no cenário capitalista. E então o ideário socialista se aproveita dessa fraqueza do capitalismo para vender a sua ideia. E as ideias fundamentais socialistas, ali naquele contexto, era exatamente questionar a propriedade privada e a questão da injustiça social com os salários injustos e também a carga horária trabalhista. Claro que ainda tem muitas outras coisas por trás do pensamento socialista, mas é isso que mais salta aos olhos nesse primeiro momento, porque o socialismo ali não está mostrando todas as garras, como mais tarde o comunismo vai mostrar todo o seu totalitarismo, violência e injustiça. Ali, então, nós temos apenas um movimento que, poeticamente, defende os injustiçados. Mas o Papa Leão XIII já critica, então, o socialismo por ameaçar o bem privado, como também uma ameaça à ordem social. E isso depois ele vai retomar quando ele fala que Deus não criou o homem para dominar a terra confusamente, mas para dominar a terra de maneira ordenada, ou seja, para dividir-se no trabalho de administrar a terra. E aí nós vamos depois tomar esse ponto para poder falar também sobre a acumulação de riqueza. Depois, ele fala sobre a questão do ódio invejoso que o socialismo fomenta entre os irmãos da sociedade. E aí vem o tema da luta de classes, que exatamente está como fundamento da libertação social do homem. O socialismo entende que para o homem se libertar dessa acumulação injusta de riquezas e dessa acumulação
da pobreza em determinadas camadas da sociedade, deve erguer uma revolução que tire do poder os ricos, que tire do poder aqueles senhores da indústria, que tomem o poder do Estado, e o Estado abrace a todos como uma espécie de pai que dá a mamadeira na boca de cada um, alimenta e dá tudo a todos, e gera uma igualdade, por assim dizer, na marra, à força. Então nós temos aí o tema do fratricídio no manifesto das ideias socialistas. Porque se você fomenta a luta de classes, você está convocando a guerra civil, a matar uns aos outros numa mesma pátria, numa mesma nação, no mesmo continente, enfim, no mesmo mundo de irmãos. Então o Papa vai criticar duramente já o socialismo oportunista diante das fraquezas do capitalismo. Depois o Papa vai então criticar o capitalismo acerca da acumulação das riquezas. E para poder exemplificar isso, para não ficar difícil de entender a acumulação de riquezas do capitalismo, eu vou dar um exemplo assim bem prático. Imagina que você entra como sócio com uma outra pessoa num trabalho de uma empresa. E imagina que só tem os dois, né? Só tem os dois. A empresa se resume a você e ao seu companheiro, que são os dois donos, né, daquela empresa. Agora imaginem que, de repente, um se torna responsável por distribuir os lucros desse trabalho realizado da empresa, e o outro simplesmente fica com todos os trabalhos. Então, apesar de um inicialmente e outro injetarem capital naquela empresa, os dois se dividem no trabalho. Um fica com a distribuição dos lucros e outro com o trabalho. Um fica em casa, recebendo os lucros, e o outro fica trabalhando. Mas suponhamos que o outro, confiando muito no seu sócio que administra os lucros, deixa a coisa correr, não controla as contas, não vê quanto se lucra, não vê se a porcentagem está sendo justa. Mas de repente aquele lá que está administrando todos os lucros está ficando bilionário, enquanto o outro que está aqui está recebendo. Os dois são sócios de uma mesma empresa, um está ficando bilionário e o outro está ficando na mesma camada de pobreza. Já perceberam aqui o que eu quero pegar para aproveitar e falar sobre a realidade do capitalismo? Dentro de uma sociedade, é como se no capitalismo todos, de uma certa forma, fôssemos sócios. Quando alguém trabalha, oferece a sua mão de obra, acede a um contrato de trabalho, não deixa de ser um sócio, oferecendo a sua mão de obra e sendo compensado por aquilo. Só que quando uma empresa ela acumula lucros e lucros e lucros e lucros e sempre pensa mais só em investir e acumular capital e crescer e capitalizar, sem pensar no desenvolvimento das pessoas envolvidas no processo e na compensação dessas pessoas, nisso já há um processo injusto. Porque as pessoas estão oferecendo as suas vidas, o seu tempo, toda a sua energia, os seus esforços. Então é justo que haja uma progressão do capital a todos os envolvidos dentro da sociedade. É justo o aumento do salário, ou seja, não se pode inflamar cada vez mais de capital o Estado e inflamar de capital cada vez mais as empresas, esquecendo-se do trabalhador e não repassando também os lucros que também são devidos. Acende, os outros não vão conseguir acompanhar com o seu salário injusto o crescimento da economia, a inflação dos valores e o aumento de capital de outros setores. E aí começa cada vez mais o pobre ficar mais pobre, porque ele não está sendo compensado com o crescimento do capital social, da sociedade em geral, né? E das empresas e do Estado.
E o rico vai ficando cada vez mais rico, porque acumulou lá em cima e não foi repassado para baixo. É como se você pegasse todos os móveis de uma casa e jogasse para o segundo andar. Está lá a melhor televisão, o melhor rádio, o melhor material para cozinhar, para fazer tudo, e o primeiro andar foi esvaziado. Não tem nada lá para ser usado. Ou seja, quando você acumula capital numa camada social e você esvazia a de baixo através dessa acumulação, o outro fica desassistido. Como que se esvazia o capital dos pobres? Quando você aumenta o seu poder capital, quando os preços sobem e os salários continuam sendo injustos, ou seja, não conseguem compensar o preço e a demanda do mercado. Então isso se torna objeto de crítica da igreja na sua voz profética. O Papa Leão XIII chega a citar São Tiago, apóstolo, sobre a questão do salário. Veja a citação bíblica. São Tiago diz: eis que o salário que, tendo extorquido por fraude aos vossos operários, clama contra vós, e seu clamor subiu até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando o empresário, quando o Estado começa a acumular riqueza e capital, se esquecendo dos mais pobres, isso não deixa de ser uma fraude. Isso não deixa de ser um modo de corromper as estruturas e o próprio trabalho. Por quê? Porque não compensa os envolvidos diretamente na mão de obra e no processo de crescimento social. Então aí mora a injustiça. Ah, mas a empresa é do homem lá, do patrão. O Estado é de quem nos elegeu. Não é, o Estado não é de quem nos elegeu. O Estado é de todos. É um ente que representa-nos e que acumula as nossas riquezas e que devem ser repassadas a nós. E o patrão é dono da empresa, mas não é dono do seu trabalho. Não é dono da sua mão de obra, que você oferece livremente. Aí está um outro ponto que o Papa Leão XIII vai falar. A mão de obra é oferecida livremente e você dá um contrato assinado para o seu patrão oferecendo de modo livre. Mas isso não permite que ele seja o seu dono e faça de você o que quiser de modo injusto. Você precisa, portanto, lutar pelos seus direitos, porque a mão de obra é sua, a vida é sua, o tempo é seu, as energias são suas. Então é injusto que você não seja compensado por isso, como um grande sócio no pequeno trabalho dessa empresa. Imagine que todos os trabalhadores que uma empresa tem, imagine que hajam mais ou menos 500 mil trabalhadores numa empresa, cada um deles está fazendo com que essa empresa cresça e que ela lucre cada vez mais. E, portanto, o seu trabalho vale muito dentro de um contexto muito maior do coletivo. Ou seja, a sua energia, a sua vida, o seu tempo valem muito. Tem um valor realmente precioso e inestimável. E por isso, um contrato entre trabalhador e patrões deve realmente ser feito com muita justiça. Portanto, acende aí o tema da questão social, que vai ser retomada durante os outros documentos papais ao longo do século XX, como nós vamos visitar outros documentos durante o nosso curso EAD. E esse elemento de discussão da questão social, que trata da injustiça social, vai ser bastante polêmico para a igreja, porque muitos vão acusar a igreja de estar sendo socialista, comunista, porque está falando contra a injustiça social e defendendo os pobres. Não, mas a igreja não está fazendo nada mais do que sempre fez ao longo de toda a história. Inclusive, quando as cidades cresciam em torno aos monastérios, era a igreja quem assistia pelos monastérios, com a sua força vital, o crescimento das cidades. E ela se tornava a voz profética. Lembremos também de Santo Antônio de Pádua, que pregou ardentemente contra os usurários do seu tempo, que oprimiam os trabalhadores, faziam também empréstimos
com taxas de juros altíssimas, que depois os trabalhadores não podiam retornar com o seu trabalho, com o seu dinheiro, e assim, o que acontecia? Eles perseguiam os pobres, matavam os pobres, tiravam os seus bens, as suas propriedades, chegavam a fazer desgraças verdadeiras na vida de muita gente, deixando elas sem nada. Então Santo Antônio de Pádua foi uma voz profética que pregou contra essa gente malvada, usurária, avarenta, que oprimia as pessoas. Então faz parte da santidade da Igreja pregar contra essas injustiças, como Cristo o faria também no seu tempo, para falar contra as ações violentas, contra os mais fracos, lembrar-se do próximo, né? Como Jesus conta-nos através da parábola do pobre Lázaro, é ação evangélica, é ação cristã, sobretudo. Então o amor cristão precisa contemplar essas realidades sociais. Vamos então à questão da defesa à propriedade privada que o documento faz. O documento, ele diz que a propriedade privada é um modo ordenado de construir a sociedade e limitar a administração a cada um de sua parte. Porém, diante dessa realidade, é preciso que tudo seja feito de uma maneira justa e sempre contemplando o desenvolvimento de todos. Uma coisa muito importante a entender quando se fala da palavra desenvolvimento é compreender que nem sempre a técnica desenvolvida, a indústria desenvolvida, seja de fato um desenvolvimento social. E aí nós temos um X nessa questão toda do desenvolvimento até hoje. Quer ver um exemplo? Você vai numa favela, você entra numa casa em meio àquele lugar pobríssimo. E aí você, entrando numa daquelas casas, né, você vê uma TV enorme, de 42 polegadas. E você vê telefones até reluzentes, maravilhosos, quase um telefone de alguém na Zona Sul. Mas a casa totalmente caquética, totalmente depenada ainda. Porque o que aconteceu aí? Para não ficar isolado do contexto social, investiram naquilo que os insere e os põe para fora daquela realidade pobre. Ou seja, desenvolveram a parte técnica, a TV, o rádio, aquilo que dá um pouco também de satisfação, felicidade, compensação, já que não podem fazer muito mais que aquilo. Ter uma casa mais digna, ter uma casa reformada, ter um sofá mais confortável, ter uma comida melhor. Então, começam a tentar um inserimento social para fora daqueles muros, através da técnica. Então você vai ver uma criança super pobre com um celular maravilhoso na mão. Mas olha a casa dela, olha a comida que tem na mesa, olha a TV, e olha a dívida que eles assumiram para ter o que eles têm dentro de casa. Estão endividados para ter o mínimo de inserimento social, para participarem desse desenvolvimento técnico e não deixarem de estar inclusos, se endividam, mas continuam pobres em outras matérias e continuam vivendo num lugar de violência e de opressão, porque exatamente não podem se sair daquele contexto. Então nós vemos aí que desenvolvimento técnico, desenvolvimento industrial, desenvolvimento de uma sociedade não necessariamente é o desenvolvimento social pleno de todos. Pode ser que alguém esteja excluído desse desenvolvimento social. Vamos entender bem então quando se fala de desenvolvimento a partir de agora. Aí vocês já vão ter essa distinção. Uma coisa é o desenvolvimento técnico e industrial. Outra coisa é o desenvolvimento social. E esse desenvolvimento social, escasso e fraco, pode ser facilmente mascarado pelo desenvolvimento técnico. Você não percebe a pobreza porque parece tudo muito brilhoso e luminoso aos olhos da mídia, aos olhos de quem está simplesmente vendo ao longe, com um distanciamento social das camadas mais pobres, enquanto, na verdade, muitos estão ainda precisando avançar
para fora da linha da pobreza. Então nós temos que ter uma justa distribuição dos bens em sociedade, o que não significa a perda do direito à propriedade privada. Nós lembramos o texto de Gênesis, em que Deus diz que o homem conquistará o seu sustento com o suor do seu trabalho. Ali já tem um princípio que sustenta a propriedade privada. Porque se você vai conquistar o seu sustento, seja a terra, seja o bem material, com o suor do seu trabalho, todos devem seguir essa mesma regra. Você não pode roubar o que é do outro. Você não pode tomar o que o outro conquistou com o suor do seu trabalho. Se ele lhe oferecer, é uma coisa. Se eu tenho um acúmulo de bens materiais, um acúmulo de propriedade, e eu vejo que isso está inativo, que isso não está me servindo agora nesse momento, e eu penso que isso pode ser arrendado, que isso pode ser utilizado por outro, eu vou fazer isso por amor ao próximo, por justiça social, mas não por obrigação do Estado, e não porque o outro pensa em roubar de mim, porque isso também não é justo. Então eu posso distribuir aquilo que eu tenho como bem, como riqueza, de uma maneira lícita e justa, através da formação da minha consciência, através da iluminação evangélica dos meus atos. E aí onde está a educação social, que a igreja vai insistir muitíssimo ao longo do processo. Porque, por exemplo, o socialismo pensa na revolução e destruir o que está aí para reconstruir a sociedade numa estrutura igualitária. Mas a igreja não acredita nisso, porque isso é querer construir o paraíso com novos totalitários, né? Ou seja, você elimina a camada rica da sociedade, entre aspas, você toma o poder da indústria, o Estado cresce e abraça os indivíduos, mas no final das contas, o próprio Estado se torna a nova classe dominante, a nova classe no poder, os novos ricos, o partido comunista e aquele que está detendo todo o controle da sociedade é a classe dominante, são os privilegiados, são os ricos, enquanto os outros, através da destruição das estruturas de liberdade e capital, estão ficando cada vez mais pobres. Por isso não tem comunismo que deu certo em nenhum lugar do mundo. Inclusive na China, o comunismo ele é de caráter político e de controle social, mas como mercado nós temos o capitalismo. O que nós chamamos socialismo aberto de mercado. Ou seja, é uma prática socialista, mas aberta ao mercado mundial, globalizado. Ou seja, não tem comunismo que sobreviva isolado do mundo capitalista, porque depende das relações globais. Portanto, não tem comunismo que deu certo sem ter um teor capitalista no seu próprio mercado. Então, o comunismo que talvez as pessoas pensem que deu certo é o da China, né? Mas não. E a classe dominante? O Partido Comunista. Portanto, não existe aí justiça social nenhuma, nem igualdade social, certo? Então, nós vemos que o socialismo não tem a resposta na sua ideia de igualitarismo, mas apresenta uma nova face da injustiça para o mundo. No que a igreja acredita, então? Na formação interior do homem. A estrutura interior do homem, iluminada pelos valores e princípios, pode levar com que o homem abra o seu coração ao próximo e passe a um princípio de cooperativismo. Atenção a essa palavra, cooperação. Esse é um princípio que a igreja vai fomentar, ao contrário da luta de classes, a igreja vai chamar o mundo a cooperar entre pobres e ricos, fortes e fracos, Estado e cidadãos. Cooperação, diálogo entre as partes e a contemplação de todos. Isso deve ser feito de um modo democrático e, ao mesmo tempo, na educação social de todos. O Estado deve investir na educação dos valores e princípios e não desconstruí-los, porque quando não oferece tais coisas, acontece que aqueles que se desenvolvem, crescem em sociedade, se esquecem do outro, do próximo, do mais fraco, e se torna avarento, se torna usurário e não ajuda no desenvolvimento da sociedade. Os impostos são um modo do Estado intermediar
esse desenvolvimento, exatamente para que o mais rico não escape diante do seu dever de ajudar o desenvolvimento da sociedade. Porque se ele enriquece com o trabalho da sociedade, ele tem que compensar essa mesma sociedade que trabalha com os impostos. Por isso, a aniquilação dos impostos total às empresas não pode haver nunca, porque esses impostos servem para repassar as riquezas à massa trabalhadora da sociedade e compensar com o sistema de saúde público, com o sistema de educação e tudo mais. Mas aí depois vão entrar outras questões, como o desvio de verba, como a situação de corrupção, e aí isso é tema para um outro momento. Mas, a princípio, esses impostos devem ser regras para poder ajustar o capital da sociedade e repassar as riquezas devidas. Porém, esses impostos também não podem ser exacerbados a ponto de estagnar o empresário, de estagnar a indústria, de massacrá-los, a ponto de eles não poderem avançar no investimento na própria indústria. Porque se você não deixa nenhuma margem de lucro, né, que seja significativa para essas empresas, mais tarde o que vai acontecer é que essas empresas vão morrer por desinvestimento. E aí, por fim, vem uma massa de desempregados, a condição em que o trabalhador não vai receber salário justo, porque a empresa não vai poder repassar. Por isso nós temos que ter aí, no caso, uma parcimônia entre não tirar totalmente os impostos, aniquilá-los da vida da indústria, como também não podemos exagerar, né, exacerbar a cobrança de impostos, que são coisas necessárias para poder ajustar o capital social de toda uma nação e repassar para os mais pobres. Portanto, depois o Papa Leão XIII vai falar sobre o operário que deve cumprir de modo justo e livre o seu contrato de trabalho, oferecer com justiça a sua mão de obra, não ser uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que enrola, que engana, né, e que não é justa com o próprio trabalho, porque isso também é um pecado, isso é atentar contra a ordem do bem comum. Você está trabalhando não só por si, lembre-se que você está trabalhando por todos, você está trabalhando por uma empresa, você está trabalhando pelo lucro, não só seu, mas pelo lucro de toda uma empresa, e que depois vai lhe beneficiar. Cabe ao operário regular os seus direitos, né? Saber se as coisas estão sendo justas e ir atrás dos seus direitos de um modo cooperado. Atenção que, em relação ao cooperativismo, o Papa Leão XIII vai criticar o cooperativismo socialista, lembrando das associações e também dos sindicatos que vão crescendo ao longo do século XX. Ele vê com muito temor e com muita preocupação essa realidade cooperativista ideológica e chama a atenção para que os trabalhadores façam esse cooperativismo sem cartilha ideológica, mas com base em princípios e valores que estão à disposição de todo homem de boa vontade, né, para poder usar como argumento. Se fizerem associações que não sejam associações ideológicas, mas sejam associações baseadas em princípios e valores. Ele chama a atenção, então, dos patrões, daqueles que são os senhores industriais. E diz que eles não devem tratar o trabalhador como escravo, e sim como uma pessoa digna, como parte de um processo de desenvolvimento de todo um contexto social e também empresarial e industrial. E por fim fala essa questão do salário justo, como já tocamos diversas vezes aqui. O salário justo, né, é baseado no crescimento do capital como um bem comum e não como um bem simplesmente daqueles que estão na parte superior da égide da pirâmide social. Então, quem está no topo da pirâmide social deve repassar as riquezas para aqueles que estão nas camadas inferiores da pirâmide. Sempre vai existir alguém mais rico e alguém mais pobre. A igreja não é ingênua nesse sentido. O mundo foi feito cheio de hierarquias, de valores, hierarquias diante da criação das espécies,
E também entre os homens não deixa de haver hierarquia. Mas isso não significa que um é menos digno que o outro. A hierarquia, ela pode ser utilizada como a maior manifestação de amor. Um pai é autoridade sobre o seu filho, mas nem por isso ele vai oprimir o seu filho. Ele pode ser um pai totalmente amoroso com o seu filho, como pode ser um pai injusto, maldoso, cruel, violento. Existe hierarquia dentro de casa? Existe. Mas isso não implica a perda de dignidade dos filhos, daqueles que estão sob a batuta de uma mãe, né? Portanto, a gente tem que interpretar a hierarquia social de uma maneira cooperada, de uma maneira em que nós estabeleçamos diálogo. Não vamos procurar uma luta de classe, vamos procurar dialogar por direitos. Advertir aquele mais rico: veja, você é um injusto. Como fazia Santo Antônio. Ia pregar na porta dos caras lá, ia dizer assim: olha, você está roubando dos pobres, você está matando as pessoas, você está sendo injusto, o teu pecado clama aos céus, ajude o bem comum, você está sendo um egoísta. Quando você vai disseminando esses valores na sociedade, você vai formando as pessoas. E quando você forma pessoas, quando você forma o ser humano, quando você conscientiza o coletivo social, você permite a ascensão de todos no bem comum. Quando nós não acreditamos nisso, aí está o problema. Temos que acreditar. As pessoas preferem acreditar numa utopia socialista que tornará todo mundo igual, que nunca deu certo e que nunca vai dar, porque só atualiza o modo de praticar a injustiça, e deixa de acreditar no potencial do ser humano de se arrepender de seus pecados, de deixar as suas injustiças e passar a cooperar. No mundo como o de hoje, cresce o sentimento de solidariedade entre as pessoas. Também você vê que muita gente até faz solidariedade para aparecer nas redes sociais. Diz que fez isso e aquilo, o homem é um famoso cantor, um famoso jogador de futebol, e vai lá e ajuda alguém, dá um dinheiro para o hospital, dá bilhões para não sei quem lá. Isso vai se tornar uma consciência. A igreja acredita nisso, na comunicação de valores, na mudança da estrutura do homem interior, e não numa estrutura social que vai impor tudo a todos, porque isso não dá certo, porque o pecado continua no homem. Não adianta você mudar uma estrutura social quando o próprio pecado, enraizado no homem, vai destruir essa mesma estrutura, pensada para ser um paraíso, mas está cheio de demoninhos sociais, fazendo tudo o que não deveria fazer contra o seu próximo. E assim a gente encerra uma janela sobre a Rerum Novarum que podemos mais tarde retomar ao longo do nosso estudo da doutrina social da igreja. Eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo de hoje e que também guardem aí para vocês esse link para que vocês possam aprofundar um item e outro. Mandem no WhatsApp perguntas. Mandem depois também nos comentários qualquer pergunta que vocês quiserem, porque assim, na próxima aula, nós vamos contemplar essas perguntas. Peço desculpas, porque os comentários e as perguntas da aula passada eu não consegui recuperar por causa daquele problema de processamento do YouTube. A live não foi totalmente processada e eu perdi o contexto daquela live. Então peço desculpas a vocês. Mas na próxima aula vou procurar pegar os comentários do WhatsApp, as perguntas que colocarem no privado lá e também nos comentários do YouTube para poder dedicar 5, 10 minutos a responder os principais itens, dado que o conteúdo de hoje foi até bastante intenso e por isso talvez alguém precise retornar um pouquinho em alguns minutos anteriores para ver uma coisa e outra. A palavra-chave de hoje, atenção, anota aí, a palavra-chave de hoje vai ser Papa Leão XIII. Essa palavra-chave eu vou pedir para vocês no link que eu vou mandar por e-mail. Vocês vão confirmar para exatamente saber quem esteve presente na live de hoje ou quem assistiu o vídeo integralmente. Porque quem responder a pergunta da maneira certa, Papa Leão XIII, eu vou marcar como estando presente na nossa aula de hoje. Isso servirá depois para o propósito de emitir o certificado, tá certo? Então, por hoje nós encerramos a nossa live. Qualquer comentário que vocês fizeram ou farão depois, eu vou pegar para responder
em outro momento. Bem, eu agradeço a participação de vocês. Vamos nos encontrar para a próxima aula, na qual nós vamos tratar sobre o humanismo integral e a dignidade da pessoa humana, um tema do compêndio da doutrina social da Igreja. Foi um prazer estar com vocês hoje, viu? E deixo um grande abraço e a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Vinde em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Valeu, navegante! Até a próxima. Sábado, às 8h30 da noite.